Olá, alunos do sétimo ano. Este vídeo refere-se ao componente curricular Língua Portuguesa no período de 31/5 a 1º/7 de 2021. Esta aula é a primeira do bloco da quarta semana do mês de junho, de 21 a 26 de junho de 2021. E os temas são variações linguísticas, preconceito linguístico, linguagem formal e informal. Variações linguísticas. Um adulto diz para as crianças que estão ao lado de uma planta: macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Uma criança diz: esse toco? E o adulto arranca o pé de mandioca. Cada região do Brasil possui suas variedades linguísticas. Variação linguística é uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de utilizá-la. Essa diversidade de escrita e fala decorre de fatores geográficos, socioculturais, temporais e contextuais. Os principais tipos de variações linguísticas são: variação regional é aquela que ocorre devido às diferenças geográficas entre os falantes. Ela pode acontecer tanto entre regiões de uma mesma nação, por exemplo, Rio de Janeiro e Goiás, quanto entre países que compartilham a mesma língua, como Brasil e Portugal. No caso dos estados, a relação de proximidade linguística decorre do processo de colonização que resultou na imposição de um novo idioma aos habitantes das terras além mar. Então, essa relação de proximidade refere-se ao fato de que, por termos o mesmo idioma, no caso da língua portuguesa, né, então a gente consegue se entender muito bem se nós viajarmos para lá. Tanto a gente é compreendido quanto nós compreendemos o que eles dizem, o que eles falam, o que eles escrevem. É lógico que algumas coisas, algumas palavras, algumas coisas a gente vai ter que perguntar, porque tem algum sentido diferente, mas no geral é tranquilo essa compreensão, a comunicação entre os dois países. Então é uma relação de proximidade, porque o idioma é o mesmo, é comum. Agora, a língua portuguesa foi e continua sendo oficial, e ela se distanciou em vários aspectos daquela empregada na Europa, devido à influência de diversas línguas, não só dos indígenas, de povos estrangeiros e também de diversos grupos étnicos africanos. Ou seja, ao mesmo tempo que existe uma relação de proximidade, por ser a mesma língua e compreendida tanto aqui quanto lá, a língua sofreu ao longo da história, ao longo dos anos, dos séculos, se distanciou por uma questão de influência também de outras línguas que chegaram, né? Logo na chegada, desde o início, teve o português de Portugal entrou em contato com diversos grupos indígenas que tinham diversas línguas, né? Então já houve algumas modificações. Também chegaram, ao longo da história, vieram os grupos estrangeiros, muitos e muitos vieram para o Brasil e também influenciaram a língua portuguesa. E também, desde o período da colonização, diversos grupos étnicos africanos, né, de diversos lugares da África, diversas línguas africanas, também para aqui foram trazidos e também influenciaram a língua portuguesa. Então, todas essas influências provocou, então, um distanciamento daquela língua original portuguesa, né, lá de Portugal.
Mas então existe uma relação de proximidade, né? A compreensão que é razoavelmente tranquila, por ser o mesmo idioma e ter muita coisa em comum, né? E também essa relação de distanciamento, porque devido às influências sofridas pela língua que foram causando modificações, transformações nessa língua original que aqui chegou. Exemplos. No campo lexical, que é o campo do vocabulário, no Brasil, nós temos a palavra apelido, que significa nome informal dado a alguém. Em Portugal, o apelido tem o sentido de sobrenome. Exemplo de distinções sintáticas. Por exemplo, quanto à posição dos pronomes oblíquos átonos. Só lembrando, os pronomes pessoais, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Todos eles são pronomes pessoais. A diferença entre os pronomes pessoais do caso reto e os oblíquos é que o reto serve, o pronome pessoal do caso reto serve como sujeito na oração e os oblíquos, normalmente, eles são complementos dos verbos, né, na maioria das vezes. Em situação, e também, dentre os oblíquos, nós temos aqueles que são átonos, pronomes pessoais do caso, pronomes pessoais átonos, pronomes pessoais oblíquos átonos, que tem uma sonoridade mais fraca e porque eles se apoiam em nomes mais fortes, como o verbo, né? E nós temos os pronomes pessoais oblíquos, que são tônicos, né? Que eles são pronunciados com mais força. Então, em situações informais, no Brasil, nós tendemos a colocar esses pronomes oblíquos átonos antes dos verbos. Exemplo, te amo. Já em Portugal, os portugueses costumam inseri-los, colocá-los após os verbos. Exemplo, amo-te. Contrastes fonético-fonológicos, que se refere ao som e às funções dos sons. Exemplo, o L nos finais de sílaba. Por exemplo, no Brasil, esse fone do som do L é substituído pelo U, o que desencadeia o seu enfraquecimento. Exemplo, Maria, pegue o papel, por favor. Aqui, papel está escrito com U para mostrar que esse som é mais fraco, ele equivale ao som do U. Já em Portugal, no país luso, né? Luso, quando se fala país luso, se refere a Portugal. Então, no país luso, há uma marcação bem forte do L no final de sílaba. Exemplo, Maria, pegue o papel, por favor. Então, esse fica bem marcado, bem forte o som do L. Assim como há variações entre Portugal e Brasil, no nosso território, em razão da dimensão continental, ou seja, um país muito grande, parecido com o tamanho de um continente, e da pluralidade cultural, muitas culturas, o uso da língua é modificado conforme a região. Portanto, temos, por exemplo, na Bahia se diz menino. No Rio Grande do Sul se diz guri. Em algumas regiões do Pará e em outras também, em se tratando de segunda pessoa, usa-se o pronome tu. Já em Minas Gerais, em Goiás, aqui no Tocantins, para se falar diretamente com as pessoas, usa-se o pronome você, né? E em Goiás,
também constatamos o R retroflexo, que é aquele R caipira. Exemplo, porta. No Rio Grande, aliás, no Rio de Janeiro, há o predomínio do R que raspa no fundo da garganta. Variação social. Exemplo. Hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando. Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Não precisa se preocupar comigo, patroa. E eu só acordo às 9. A variação social é decorrente das diferenças socioculturais, o fato de as pessoas terem ou não acesso contínuo e prolongado a uma educação formal e aos bens culturais como museus, cinemas, literatura, shows de cantores bem avaliados pela crítica especializada, leva-as a expressarem-se de maneiras diversas. Por exemplo, os advogados normalmente utilizam uma linguagem mais formal no exercício da profissão. Por outro lado, os empregados domésticos tendem a utilizar estruturas linguísticas mais coloquiais, resultado da privação econômica e, consequentemente, educacional e cultural. Ou seja, essa variação social, ela decorre muito em função, em relação à questão social, a que as pessoas pertencem a determinada classe social, e também aos bens culturais que elas têm acesso ou não. Ou seja, se pessoas pertencem a classes sociais mais privilegiadas, elas estudam desde muito cedo em escolas e continuam a sua educação por mais tempo, elas vão bem mais além do que as categorias mais populares. E também elas estão expostas e podem consumir e têm acesso maior aos bens culturais, que são as literaturas, os museus, os cinemas, né, aos shows que são bem avaliados pela crítica, né, pela qualidade, né, que tem, né, e tudo isso leva essas pessoas a terem uma expressividade, expressarem numa linguagem que é mais valorizada, que tende a ser mais valorizada, né, pela sociedade. E, por outro lado, as pessoas de classes sociais mais populares, digamos assim, que não têm tanto acesso, né, principalmente pela questão econômica, né, salarial, o salário são poucos, o rendimento é pouco, né, e aí ele tem que ser colocado naquelas questões mais básicas da alimentação, do pagamento de conta de água, de luz, de aluguel, né, e pouco sobra para a questão dos bens culturais, por exemplo, praticamente não se vai a museus, cinemas, né? Consome, quase não se lê livros, né? Shows também, os shows que são considerados mais melhores pela crítica, né? São bem mais caros também. As populações, as pessoas que ganham bem menos, elas não têm acesso, elas não podem ir por devido, porque senão falta, né? Para o básico, né? E também o estudo, normalmente são poucos que vão além, que tem mais anos de escolaridade, mas boa parte tem um período menor de frequência e de escolarização. Por exemplo, então, considerando o exemplo dos advogados, os advogados, até pela profissão, eles precisam ter uma linguagem mais formal, né, por causa do exercício da profissão, e
e também o rendimento, né, se for comparar, normalmente é bem maior, né, já em relação, por exemplo, aos empregados domésticos, né, as pessoas que têm trabalhos assim que têm uma remuneração menor, né, então elas têm uma estrutura linguística que é mais próxima do coloquial, que tem mais incorrência daqueles desvios, né, tem uma certa distância da norma padrão da língua portuguesa. Né? Então, isso devido às questões econômicas, né, educacionais e culturais. Variação histórica. A variação histórica é resultado da passagem do tempo. A língua está em constante modificação, pois os falantes são criativos e procuram novas expressões para comunicarem-se de forma mais efetiva. Tal fenômeno é causado pelos processos históricos, como a influência norte-americana no Brasil, que implicou a adoção de uma série de estrangeirismos, como brother, no sentido de camarada, e cell, que significa liquidação. Então, na questão histórica, a linguagem, com o passar do tempo, dos anos, dos séculos, normalmente elas vão se modificando devido à criatividade dos falantes, também devido aos processos históricos que sofrem influência em determinada época. Tem algum país que tem mais, digamos que eles são mais considerados de primeiro mundo, digamos, né? Então, houve um tempo que no Brasil a prioridade era o estudo da língua francesa. Hoje em dia, a prioridade é o inglês. E outras questões, como também hoje em dia, né, tem a questão do estudo, também tem a questão da língua espanhola, por causa dos blocos econômicos também, né, o espanhol, tem a questão da língua asiática, questões econômicas e culturais, e por aí. Então, essa questão histórica, ela está interligada com a passagem dos anos, do tempo, né? E o que está sendo em voga, em moda, ou que está sendo solicitado pela economia, digamos, né, ao longo do tempo. Importante destacar que grande parte das inovações linguísticas não permanece, fato que corrobora, que reforça a necessidade de observar-se a cristalização das formas faladas e escritas após certo tempo. Por exemplo, surgem palavras novas, surgem mudanças nas palavras, gírias, mas antes de se colocá-la como um vocábulo, né, entre os outros que já são tradicionais, é bom se esperar algum tempo, porque muitos dos vocábulos novos, eles começam como um modismo e logo desaparecem. Uma outra questão, né, que influi também na parte social é a questão, aliás, histórica, né, é a questão da diferença de idade que leva as pessoas a se comunicar, a comunicarem-se de forma distinta. Então, as pessoas mais velhas, elas têm uma linguagem que diferencia dos jovens. Variações estilísticas. As variações estilísticas remetem ao contexto exigindo adaptação da fala ou ao estilo dela, ao estilo da fala. Né? Então, as variações estilísticas têm a ver com a forma de se falar e ao estilo de se falar. Aqui entram as questões
de linguagem, como a linguagem formal, né, que é aquela mais elaborada, mais cuidada, e a informal, que se comunica no meio, familiar, entre amigos. E a questão da adequação à norma padrão ou a despreocupação com essa quanto ao seu uso, com a despreocupação quanto ao uso da norma padrão. Então, o estilo depende, então, da forma da pessoa falar, do estilo que cada um tem e de também as questões de se ela emprega uma linguagem mais formal ou informal, né, adequada ou não com as questões das normas gramaticais ou a despreocupação com essas normas. O vocabulário e a maneira de falar com os amigos não são os mesmos de uma entrevista de emprego, e também são diferentes da forma de falar com os pais e avós. Então, a gente pode perceber que quando a gente vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, a gente vai tomar cuidado ao se expressar, assim como a gente cuida da questão da roupa que se vai vestir, a organização, né, estar arrumado, questão do cabelo, calçado e tudo, quando se vai para uma entrevista, assim também a gente cuida da questão da fala, procurando empregar uma linguagem o mais próxima do formal possível, né, uma linguagem mais elaborada. E que vai diferir da forma como a gente se trata com os amigos e que já vai, que é também quando se trata de falar com os pais, com os avós, já tem é outro tipo, já é uma outra diferença, um carinho, um apelido interno da família que às vezes só a família conhece e por aí vai. Preconceito linguístico. Vamos observar este exemplo. Quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? Eu que vou saber? Você também fez prova? Isso é lá português que se fale? Já para o castigo? Mas... E amanhã quero você o fino no português. As variações linguísticas existem para estabelecer uma comunicação adequada ao tipo de contexto, ou seja, para cada situação, para cada ambiente, se tem uma variação linguística adequada. Apesar disso, as diversas maneiras de expressar-se ganham status de maior ou menor prestígio social baseado em uma série de preconceitos, ou seja, algumas variedades linguísticas, elas acabam sendo consideradas melhores, mais prestigiadas do que outras, muito em razão da questão social. Vejamos, então, inclusive sofrendo preconceitos sociais. As variações linguísticas ligadas a grupos de maior poder aquisitivo, com algum status social, ou seja, algum cargo, alguma situação política, ou a regiões tidas como desenvolvidas, né? As pessoas consideram que tal região é mais desenvolvida do que outra, tendem a ganhar maior destaque. Então, essas regiões consideradas de maior poder aquisitivo, que tem, ou pessoas que têm um cargo social mais elevado, ou as regiões tidas como mais desenvolvidas, tendem a ganhar um maior destaque, a serem mais valorizadas. E assim, ganham maior destaque e preferência, né? Então, as pessoas até preferem mais. Em relação às variedades linguísticas ligadas ou a grupos de menor poder aquisitivo, que são marginalizados, que sofrem preconceitos ou que são até estigmatizados, ou seja, assim, tem aquela marca, né? As pessoas olham para elas e já, fulano é assim, não
não é de acordo com o que nós consideramos o melhor, o mais correto, certo? Então, elas têm aquela, já carregam só de ver as marcas, né, que a sociedade vai impondo. O preconceito linguístico, assim, baseia-se em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras, gerando um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como melhores. O preconceito linguístico nada mais é do que a reprodução no campo linguístico de um sistema de valores sociais, econômicos e culturais. No entanto, não há uma única maneira de expressar-se, ou seja, não há apenas um modo certo. O preconceito linguístico não deve ser alimentado. Linguagem formal e linguagem informal. Para a gente compreender melhor a respeito desse tema, vamos observar este quadrinho. A personagem provavelmente está num museu observando uma obra de arte muito cara. Então ele olha e tal e diz: interessante, muito interessante, tem algo misterioso, obscuro. A gente analisa a fundo e vários questionamentos passam por nossa cabeça. Por exemplo, o que faz um troço desse custar tão caro? Uma diferença importante é aquela entre linguagem formal e linguagem informal. Então, essas duas diferenças, os dois tipos de linguagem, elas têm uma diferença muito importante. Primeiro, vamos pensar no conceito de norma padrão. As regras gramaticais buscam nortear seu uso de modo que os falantes de uma mesma língua, apesar das variações existentes, consigam entender-se por um padrão comum a todos. Então, o objetivo principal da norma padrão é que as pessoas, mesmo que elas tenham algumas variações de forma de expressão, elas consigam entender através de uma linguagem que é considerada padrão para todos. Assim, um jovem nascido no Acre conseguirá comunicar-se com uma senhora que viveu em Santa Catarina baseado nas regras comuns da norma padrão da língua portuguesa. Do mesmo modo, grandes veículos de comunicação, como emissoras de TV ou mesmo youtubers, podem produzir mensagens que serão basicamente compreendidas por qualquer falante do idioma utilizado. Um contexto mais casual, como uma reunião com amigos ou um almoço em família, pede uma expressão coloquial, ou seja, você fala mais despreocupadamente, sem muita preocupação se está infringindo ou não a norma padrão. Por mais respeito que haja entre você e sua família e amigos, você não utilizará palavras ou construções gramaticais muito rebuscadas, muito cuidadas. Aqui há mais liberdade na maneira de falar, por isso você utiliza uma linguagem informal. Então, linguagem informal, linguagem coloquial, elas são semelhantes, elas têm significados semelhantes, que pode permitir o uso de gírias, de frases feitas ou interjeições, de abreviações, de desvios gramaticais, ou menor preocupação em seguir a norma padrão, etc. Quando se fala de desvios gramaticais, são aqueles... Desvio é você sair do caminho, né? E pegar um atalho, por exemplo. E esse desvio pode dar em um lugar que não é aquele planejado. Então, quando se fala de desvios gramaticais, a gente vai pensar
naquilo que se pode até considerar como erro. Já o contexto formal, como reuniões profissionais, discursos ou ambientes acadêmicos, exige o uso da linguagem formal, aquela que se preocupa com a norma padrão e suas regras gramaticais, seguindo-as estritamente. Então, nesse caso, né, de uma reunião profissional, de um discurso que você vai fazer, que as pessoas fazem para um público, ou num ambiente acadêmico, de faculdade, ou no ambiente da escola. Então, é necessário que se use a linguagem mais formal, mais cuidada, né, que ela sem desvios, né? Além disso, a fala torna-se polida, né? Mais correta, mais educada, polidez aqui no sentido de educação, né? E mais clara, né? Mais fácil, objetiva, fácil de entender. E mesmo a escolha das palavras é feita com maior cuidado. Terminamos por aqui o nosso vídeo sobre variações linguísticas. Até a próxima!